Um conceito que é importante da gente entender para quando estiver resolvendo as questões é o conceito de notação científica, né? E às vezes a gente vai ter alguns números como esses aqui, por exemplo, que a gente tem uma potência com base 10, tá? E aí a gente precisa entender como é que se aplica esse conceito de notação científica. E às vezes talvez vocês fiquem com dúvida quando estiverem resolvendo a questão. A notação científica nada mais é do que usada para facilitar a escrita de alguns números. Por quê? Porque alguns números são tão grandes ou alguns são tão pequenos que para a gente escrever é mais difícil, né? Por exemplo, se eu quisesse escrever um número bem pequeno assim, tá? Tipo 0,000006. Eu poderia, com a notação científica, escrever como 6 vezes 10 a menos 6, tá? Nesse caso aqui, desse tamanho, mas se fosse um número menor ainda, eu poderia escrever do mesmo jeito, só modificando o expoente. 10 a menos 10, por exemplo, tá? Esse é o objetivo da notação científica, é para eu poder escrever números muito grandes ou números muito pequenos, tá? De forma mais fácil. E aí, como é que ela funciona? A notação científica vai ser sempre assim, a gente vai ter uma potência com base 10, tá? E um expoente. Esse expoente ele vai me dizer qual o tamanho desse número, tá? Se o expoente é positivo, significa que o número vai crescer, o número é maior. Se o expoente é negativo, significa que o número vai diminuir, porque ele é menor, tá? E aí, como é que a gente passa dessa notação científica para um número mesmo, né? Para a gente entender. Esse expoente, ele vai me dizer quantas casas a minha vírgula vai andar para a esquerda ou para a direita, tá? E aí, se o número é positivo, vamos lá, 5,5. Se o número é positivo, a minha vírgula vai andar para a direita. Por quê? Porque o número vai aumentar. E aí, se eu tenho 5 nesse expoente, significa que essa vírgula vai andar 5 casas para cá. E aí, como é que vai andar 5 casas se não tem esses números? Aí não tem o número, eu coloco 0 para completar, tá? Eu vou mandando aqui uma casa, 2 casas, coloquei um 0, 3 casas, coloquei outro 0, 4 casas, coloquei outro 0, 5 casas, coloquei outro 0. Então a vírgula veio para aqui, para o final, tá? Saiu daqui de 5,5 e veio para aqui para o final. Então esse número que era 5,5 vezes 10 à quinta passou a ser 550 mil, tá? Então 5,5 vezes 10 à quinta é a mesma coisa que 550 mil. E aí onde é que está a vírgula? A vírgula está aqui, ó, depois do zero, escondida, tá? Se eu não tenho um número decimal, eu posso deixar a vírgula subentendida aqui. E aí se o expoente é negativo, se o expoente é negativo, o meu número vai diminuir. E para isso a vírgula anda para a esquerda, tá? Aqui o expoente era positivo, a vírgula andou para a direita. Agora que o expoente é negativo, a gente anda com a vírgula para a esquerda. Então vamos lá. Eu tenho 2,3. Se é 3, eu preciso andar 3 casas. Está negativo, 3 casas para a esquerda. Se eu não tenho mais número para completar, eu completo com 0, tá? Do mesmo jeito aqui. Então a vírgula está aqui. Andou para cá uma casa, 0. Andou para cá, outra casa, 2 casas, né? 0. Andou mais uma casa, 3 casas, 0. Então a vírgula veio para cá. Olha, estava aqui, andou 1, 2, 3 casas, porque o expoente era menos 3. Então, para a esquerda. E aí o número que era 2,3 vezes 10 a menos 3, na verdade, é o mesmo número que 0,0023, tá? Esse número é o mesmo desse. A diferença é que a notação científica simplifica a escrita. E aí, a mesma coisa para esse daqui, tá? Quando eu tenho um número assim que a vírgula não aparece, a vírgula está no final dele, tá? Tanto esse 50 quanto esse 20. Então, esse 50, vírgula, aqui, tem que andar 4 casas para a direita, né? O expoente é positivo. Então, vamos lá. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então o número que era 50 vezes 10 a quarta passou a ser quanto? 500 mil, né?
com a vírgula aqui no final, tá? Subentendido. E agora esse aqui, 20 vezes 10 a menos 4. O expoente é negativo, tá? Significa que a vírgula anda para a esquerda, 4 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, ó, subentendida, porque não tem, né? Não está aparecendo. Então vamos lá. 20, a vírgula está aqui, andou uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Estava aqui, 1, 2, 3, 4. Então 20 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 0,0020, tá? Porque andou 4 casas para a esquerda.